ברוחך כמבול של תקווה על אדמת ארץ כה צמאה. בהלל ותפילה שתשבור כל חומה ותביא לתחייה, למודעות לשמך. לא בחיל, לא בכוח, כי אם ברוחך נאמין שתכין לבבות ששייכים לך. Aqui quem fala mais uma vez é o seu amado Shaul, com mais uma videoaula para aprendermos mais sobre a Torá. Torá, que é um livro dos primórdios, digamos assim. Mas há quem diga que existem outros livros ainda mais antigos que a Torá. E esse foi um dos motivos que me incitou a fazer esse vídeo. De forma que existe um livro chamado O Livro dos Mortos, dos egípcios. Vocês já devem ter ouvido falar. E alguém que vê esse vídeo ainda não viu falar desse Livro dos Mortos, é bom saber que é um livro que realmente existe, né? E que tá aí, a história aí na internet para quem quiser ver. Eu vou ler aqui no blog Convite ao Pensamento, os 10 Mandamentos. Plágio? Pergunta. Ele foi editado aqui no dia 9 de dezembro de 2012, foi num domingo, né? Um dia de domingo dos romanos. Então vamos lá. As 42 confissões negativas eram confissões feitas a 42 deuses que guardavam os portais que antecediam a sala do julgamento de Osíris. Osíris, para quem não sabe, é um dos deuses mais aclamados do Egito. Diante de cada deus, ele devia afirmar que não cometera um determinado pecado. Eles estão no livro dos mortos egípcios e um de seus escritos mais antigos estão nas pirâmides de Gizé, que datam aproximadamente 5.000 anos antes do Messias. Aqui está Cristo, né? Mas como eu tenho um conhecimento verdadeiro, eu não vou ficar denominando as coisas verdadeiras aos falsos, viu, gente?
Eu já fiz umas outras videoaulas e existem N vídeos falando sobre as adulterações que colocaram as coisas verdadeiras nesse Cristo inventado por Roma. Então, por essa razão, eu pronuncio Messias, o homem das mãos furadas. Em particular, eu pronuncio o nome da qual eu aprendi como sendo o verdadeiro. São palavras que certamente percorrem a Terra por mais de 7.000 anos. Ok. A egiptologia Tamara L., aliás, egiptóloga Tamara L., estuda, Ciuda, né? Afirmou que quase todos os 10 mandamentos, ou o que neles é proibido, aparece no livro dos mortos. Tá vendo? Tem muita gente que fica sabendo disso e chuta o pau da barraca com as escrituras sagradas. Mas aí é onde está a chave do mistério, né? E é por essa razão que eu resolvi fazer esse vídeo, para que aqueles que talvez não tiveram o raciocínio, o pensamento, ou uruca do eterno, que possa estar dando uma força aí para vocês. E é claro que se o eterno não confirmar no seu coração, na sua mente, no seu entendimento, você vai continuar sendo ateu. Mas vamos lá. Analisei a semelhança entre os 10 mandamentos e as 42 confissões negativas. Isso é o relato do autor desse blog, viu, gente? Da qual não é o meu pensamento. Eu estou aqui para refutar isso. Ele diz que é semelhante aos 10 mandamentos e às 42 confissões negativas que existe no livro dos mortos egípcios. A surpresa foi perceber como eles se preocupavam com a vida eterna e com o árduo caminho até ela. Retiradas do livro dos mortos egípcios, as confissões são tudo o que um egípcio não deve fazer para encontrar a vida eterna. Conceito tão antigo quanto as primeiras pirâmides. Os egípcios não acreditavam na reencarnação. Bom, tem um pontinho aqui positivo. Depois dos mortos, eles desejavam viver a eternidade em companhia de seus deuses. Isso é um fato. O livro dos mortos é o livro de regras mais antigo que se tem na história. Isso é verdade. Não é mentira. Mas mais antigo que a Torá. Realmente, é mais antigo que a Torá. Livro sagrado dos Yahudins, da qual eles chamam de judeus, né, hoje. Que na verdade é que deveria ser hebreus. Era no livro dos mortos que se baseava a vida e como proceder em sua casa e em sua sociedade. O Egito era a pátria de Moisés. Não. Moisés não nasceu no Egito. Ele foi criado no Egito. Né? A verdade é essa. É fácil ver como o livro dos mortos e a cultura egípcia influenciaram a Bíblia. Não, meu amado. É fácil dizer para quem não lê as Escrituras e não a entende. É esse que é o fato. As pessoas não leem a antiga, não é antiga, né? A única aliança que o Criador fez com a humanidade.
mas eles chamam de Velho Testamento, sabe, um monte de coisa que não tem nada a ver, mas tudo bem. O que ocorre é o seguinte, de fato, é realmente o livro mais antigo, né? Então, como Moisés foi criado e não nascido no Egito, ele estudou a cultura egípcia, correto? É fácil ver como o livro dos mortos e a cultura egípcia influenciaram a Bíblia. Tudo bem, é claro que Moisés tinha uma certa cultura egípcia, né? Mesmo porque ele foi criado pelos egípcios como sabe, uma espécie de príncipe, né? Era um príncipe. Ele foi criado pela família real do Egito, né? Então, Carole R. Fontaine, PhD, olha aqui, PhD, professora de Teologia Bíblica e História da Andover Newton Theological School. Então, por aí já dá para perceber a maldade, né? Ou talvez a falta de compreensão desses que se julgam estudiosos, entre aspas, PhD aí. Então vamos continuar, que lá na frente eu vou explicar essa questão aqui. As palavras não são minhas, ele está falando, ó. Acho que é esse moço aqui, se eu não me engano. Acho que não. Todo o pensamento foi retirado do documentário de History sobre o livro dos mortos egípcios. A forma de fé hoje existente tem em sua base milênios de história passada em pergaminhos. Os pergaminhos eram feitos de um bambu especial e era um tratamento dificílimo. O manuseio e a produção dos pergaminhos eram dificílimas, tornando-os caro. E quem detinha esses pergaminhos eram somente os egípcios, que foi como que eu posso dizer, um desenvolvimento dos egípcios, né? E com outros deuses sendo regentes. Por exemplo, o pergaminho. Quando Moisés foi para o deserto com o povo de Auxuru, de Israel, ele não tinha em seu poder pergaminhos, mesmo porque se ele levasse folhas de pergaminhos com ele, eles não resistiriam às temperaturas altíssimas, né? Tanto altas quanto baixas. Então haveria um destemperamento e elas não iriam resistir por 40 anos, vamos dizer assim. Eles viveram no deserto. No primeiro ano, elas já não estariam mais com a qualidade para que pudessem ser escritas e não tinha como ele armazenar com segurança, como na cidade do Egito. Provavelmente tinha as bibliotecas lá, né? Em que eles usavam todo o material de conservação e etc. E também a tinta que era para se escrever nos pergaminhos era uma tinta especial que não iria resistir àquele clima brusco do deserto, né? Que de dia aquele calor intenso, escaldante, e à noite aquele frio intenso, escaldante. Então é uma mudança grotesca de temperatura que não permitia isso. Apesar das escrituras ressaltar que o seu povo do Criador, o povo do Criador saiu do Egito
munidos de seus bens, né? Eles tinham muita riqueza, como ouro. Isso a gente vê ao longo da história, que eles até fizeram um bezerro de ouro para adorar na ausência de Moisés. Mas o pergaminho era uma cultura egípcia. Eles não tinham a sabedoria, e mesmo porque no deserto não tinha matéria-prima para se fazer os tais pergaminhos e escrever neles. O que Moisés poderia ter feito, como já foi estudado e se chegou a essa conclusão, e também nas escrituras relata claramente sobre isso, é que ele escrevia nas peles de animais e também em pedras, né? É um fato que foi uma das vertentes, né, dos motivos que levou a Torá ter sido escrita bem depois do Livro dos Mortos. Vou continuar lendo aqui. Colocarei as 42 confissões negativas integralmente nesse texto, mas antes disso, os 10 mandamentos e suas correspondentes confissões negativas serão expostas. Nada colocarei de opinião própria dele, né, quanto às comparações. Prefiro que cada um tenha sua própria opinião. Beleza. Aí no Livro dos Mortos do Antigo Egito, extratos do papiro do real Mãe Nezemte, as confissões negativas, capítulo 25, prancha 5. Bom, eu vou ler aqui algumas da qual ele mencionou aqui, ó. Vou ler a primeira aqui também. Eu não cometi pecados. Eu não assaltei. Eu não roubei, é a mesma coisa de não assaltar, não? Não sei. Êxodo 20:15, não deves furtar. Eu não matei seres humanos. Êxodo 20:13, não deves assassinar. Eu não roubei oferendas. Êxodo 20:15, não deves furtar. Deixa eu pular. Eu não amaldiçoei. Êxodo 20:16. Eu não saqueei a terra cultivada. Êxodo 20:17. Eu não dormi com o marido de nenhuma mulher. Êxodo 20:14. Eu não pilhei. Êxodo 20:15. Eu não aticei brigas. Êxodo 20:18. Eu não forniquei. Êxodo 20:14. Eu não amaldiçoei ninguém. Êxodo 20:16. Eu não realizei julgamentos precipitados. Êxodo 20:16. Eu não amaldiçoei divindades. Êxodo 27. Recursos. Eu não aumentei minhas riquezas, exceto por meio de meus próprios recursos. Êxodo 20:15. Bom, de fato, o Livro dos Mortos existe realmente. Realmente ele é muito mais antigo que a Torá. A Torá, para quem não sabe, são os 5 primeiros livros de qualquer escritura, seja ela hebreia, seja ela inglesa, seja ela russa, seja ela de língua hebreia, de língua grega. Enfim, é que todas as escrituras que nós temos hoje, todas,
sem exceção, a não ser os pergaminhos e a Torá que existe, né, nas mãos dos judeus lá. Todas, todas foram extraídas, foram, digamos, nascidas, né, da Vulgata de Jerônimo. O que é a Vulgata de Jerônimo? A Vulgata de Jerônimo é uma tradução que ele fez do grego para o latim. Ele pegou a Septuaginta que havia na Grécia. Na época ainda existia a Biblioteca de Alexandria, se eu não estou enganado. Ele tirou dela e criou a Vulgata. O nome já diz, é um nome vulgar, né? Vulgata, vem de vulgaridade, né? Porque ela foi adulterada, ela foi explanada numa mente romana para criar o Império Romano. Colocaram o verdadeiro Messias que havia na Torá, porque a salvação vem dos Yahudins, a Escritura fala sobre isso. E então eles venderam uma Torá, alguns lá do grupo dos Yahudins, dos judeus da época, os hebreus, né? A gente não pode, nós não podemos generalizar. Por exemplo, vamos colocar aqui no nosso país, aqui, o Brasil. Hoje, dia 23 de abril de 2015, exatamente a 1h09 minutos e 28 segundos do dia 23 de abril, quinta-feira de 2015. Nós estamos vivendo um período tenso no nosso governo. Nós temos o partido PT, né, que está aí, e a maioria das pessoas, brasileiros e brasileiras, e até estrangeiros naturalizados ou não brasileiros, estão insatisfeitos com o governo atual. E não é porque esse governo que representa a massa do povo brasileiro está fazendo todas essas coisas que desagradam e que nos envergonha diante da sociedade mundial, ao ponto de fazerem chacotas dos brasileiros já mais uma vez, né? Já não basta ser o país do futebol e do carnaval e da prostituição, ainda somos o país da piada. Mas isso não justifica que 100% dos brasileiros que estão aqui em território nacional e até fora, porque muitos abandonaram o Brasil, tentaram uma vida melhor nos Estados Unidos, na Europa, etc. Tal. Eles amam ainda esse país, porque aqui são as raízes deles. E eles desejam que o Brasil mude. Mas não é culpa do território nacional. Não podemos, eles não generalizam toda a nação. O fato é que o mesmo ocorreu e ocorre em qualquer nação, sempre tem a banda podre. E em Al-Shuru, na época, que eles chamam de Israel maldosamente, simplesmente tinha essa banda podre que vendeu a Torá, que é um patrimônio histórico entregue pelo Criador nas mãos daquele povo, que além de ser um patrimônio histórico, não vou dizer que era tão somente, mas é também santo. É a chave da vida eterna. Aquilo ali é uma coisa que foi dado para aquele povo escolhido do eterno Criador. E esse pequeno grupo
fez essa maldade, que para nós que temos essa cultura que nós temos hoje, isso não significa nada, né? Mas se você for analisar bem, os gentios só pôde passar a ser povo escolhido do Eterno, ou seja, enxertado na videira, devido a esse erro grotesco que eles cometeram, vendendo a Torá para os gregos. Deu a sua primogenitura em troca de um prato de lentilhas. Exatamente. E o fato é que o Pai Eterno, Criador do universo, ficou tão chateado, mas profundamente chateado, que eu vou ler aqui o que realmente, o mais ou menos, ele se sentiu. É o seguinte, ó. Não é essa. Proclamai isto entre os gentios, preparai guerra, e suscitai os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco, eu sou forte, ajuntai-vos e vinde, todos os gentios em redor, e congregai-vos. Ó Altíssimo, faze descer ali os teus fortes. Mas eu vou ler aqui antes primeiro, viu, amados? O que aconteceu foi o seguinte: o rei Ptolomeu era o rei da cidade dos gregos lá, rei da Grécia, para colocar na biblioteca de Alexandria, né, da Grécia. Pediu uma cópia das Sagradas Escrituras originais hebraico-arcaico para colocar em sua biblioteca, pois alguns Yahudins lhes venderam, entendeu? Aos gregos. Aí aqui tem o versículo, ó. Isso aqui, ó. E vendestes os filhos de Yahudá, que é o nome verdadeiro de Judá. Porque em hebraico, arcaico principalmente, não existe a letra J, então é Yahudá. E os filhos de Yahushualeim aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus termos. Eis que eu os suscitarei do lugar para onde os vendestes, e farei tornar a vossa paga sobre a vossa própria cabeça. Então, isso é uma demonstração do sentimento do Eterno, Criador do universo, que ama esse povo até hoje, mesmo assim. Mas amava muito mais. E venderei vossos filhos e vossas filhas na mão dos filhos de Yahudá, que os venderão aos sabeus, a um povo distante, porque o Altíssimo o disse. Quem sabe esses sabeus aqui não são os alemães russos, né? Adolf Hitler, né? Isso tudo foi uma permissão do Criador Eterno, por causa dessa, vamos dizer, idiotice, né, que eles fizeram. Porque o Altíssimo disse: proclamai isto entre os gentios, né? Que no caso são os que não são das 12 tribos de Yahushualeim. Preparai a guerra, suscitai os fortes, cheguem-se e subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde todos os gentios ao redor,
e congregai-vos. Ponto. Ó Altíssimo, faze descer ali os teus fortes. Aqui é Joel 3, 6, 11, viu? Podem conferir que está escrito exatamente isso aqui, ó. Eu só copiei e colei. E é bom que lê tudo. É bom ler todo o texto lá, toda a página, tá? Para não ficar igual os cristãos aí que ficam lendo textos, versículos isolados. Então, foi aí que surgiu a Septuaginta, porque os gregos fizeram a Septuaginta, mas da maneira deles. Claro que os 70 que fizeram a tradução do hebraico arcaico para o grego, coloca sempre as coisas do modo que ele vê. E outra, não era qualquer um que falava o hebraico arcaico, era uma língua santa, né? Então, quando os gregos traduziram a Torá, tirando o tetragrama, que contém o nome do Eterno e até o nome dele, ou o nome verdadeiro, que é esse aqui, ó. Eu vou avisando para quem estiver vendo esse vídeo, viu, gente? Não brinquem com este nome. Ele é santo, viu? Se você não acredita, pelo menos respeite, porque a dúvida tem o preço da incerteza. Então, se você tem que pensar, você sendo uma pessoa inteligente, por que esses anos todos o nome foi ocultado, foi escondido, né? E que quando os gregos, os romanos, quer dizer, lá nos concílios, colocou a terceira pessoa, Espírito Santo, como sendo um pecado de morte, na verdade, o pecado é se blasfemar contra as coisas do Eterno. E é o nome dele, viu? Quem blasfema contra esse nome aqui, ó, sorry, só lamento. E colocaram-se o Altíssimo aí, e colocou no lugar deste nome Senhor, que é o nome Baal, e Kyrios, que também é Baal. Eles fizeram isso pelo fato de que os Yahudins não adoram os deuses deles. Lógico. Somos pagãos e também por permissão do próprio Yahweh, que ficou triste por terem vendido a Torá, e os da própria casa de Elshuru. Bom, logo após a Septuaginta surgiu a Vulgata do padre monge Jerônimo. Procure aí no Google, você vai achar um monte de católico falando bem de Jerônimo, porque eles não querem acreditar que Jerônimo fez o que fez, né? É a mesma coisa você sair na rua aí e perguntar quem é petista. Vai aparecer um monte. Aí na internet tem um monte de protetores do PT, mesmo se ferrando. Teve uma jovem que eu fiquei com a pena dela. Ela escreveu o nome da Dilma nos dois antebraços, assim, ó. Agora tá pedindo dinheiro para tirar. Mas beleza. Então Jerônimo foi o tradutor da Torá, aliás, da Septuaginta, que já estava no grego, para a Vulgata em latim. Isso se deu logo após a morte de Constantino, viu? A Bíblia foi escrita por católicos e para os católicos. Está faltando o ó. Por Jerônimo, em uma cidade de Yahushualeim, que eles chamam de Jerusalém, Yahudá, Yahushualeim,
Ele nasceu na cidade de Dalmácia em 347 DC, é depois do Messias. Eles põem DC porque é depois de Cristo. E logicamente era cristão romano. Estudou com um professor de Roma chamado Donato de filosofia. O nome do cara era Donato e ele estudava filosofia. Depois foi para Antioquia e ficou doente. E disse que Cristo falou com ele, que ele não era um cristão. Vê se Cristo, né, deixa isso pra lá, ia falar com ele porque ele não era cristão. Aconteceu com Constantino também, a mesma historinha. Dá pra rir, né? Por ter aprendido a dominar o hebraico. Arcaico, Jerônimo aprendeu, viu? Depois esteve em Constantinopla, justamente a cidade que Constantino criou para a sede de Roma. Coincidência, não? Então se tornou um verdadeiro defensor da fé romana do Deus Sol. Então, quando você adora Jesus, Cristo, você está adorando o Deus Sol, viu? Com inspirações arianas. Arianas é uma história longa, então procure aí para vocês saberem o que eram os arianos. Depois foi a Roma presidir o concílio e conheceu Damasco, bispo de Roma, que mais tarde o nomeou papa, tornando amigos fiéis ao ponto de fazer o Novo Testamento. Ah, por que eles não fizeram a Antiga Aliança ou o Velho Testamento? É porque ela já não tinha jeito de mexer. Existiam, apesar de eles ter vendido uma Torá para os gregos, ainda tinha outras Torá espalhadas por Yahushuru nas mãos dos Yahudins. Então, não tinha como mexer na Torá, né? No Antigo Testamento, a não ser nos nomes, né? Mas na história, na essência, não tinha como tirar. Bom, embora seu trabalho era conhecido como Vulgata, vulgar, né? Ou Bíblia, mas também se tornou único, bloqueando qualquer outro trabalho semelhante da igreja, e todos os outros idiomas seriam privados de qualquer tradução para a sua língua materna, ou seja, era só no latim. Então, somente em latim, enfim. Todas as traduções, eu disse todas, vieram da tradução de Jerônimo, a Vulgata. E ponto final. João Ferreira de Almeida veio da Vulgata, de Jerônimo. Quer ver mais? Aqui, ó, traduções da Bíblia em língua portuguesa. Isso é lá em Portugal, viu? Vamos voltar lá. A Bíblia de Dom Diniz, Rei Diniz de Portugal, conhecida como Bíblia de Dom Diniz. Foi a primeira. A segunda, houve também traduções realizadas pelos monges de Monteiro de Alcobaça, mais especificamente o livro de Atos dos Apóstolos. Terceira, durante o reinado de D. João I de Portugal, este ordenou que fosse traduzida novamente a Bíblia no vernáculo. Foi publicada grande parte do Novo Testamento e os
os Salmos. A Bíblia no vernáculo foi publicada grande parte do Novo Testamento e os Salmos traduzidos pelo próprio rei. A sua neta, Dom Philippa, traduziu os Evangelhos do francês. Bernardo de Alcobaça traduziu Mateus e Gonçalo Garcia de Santa Maria traduziu partes do Novo Testamento. Quarto, em 1941, é imprimido comentário sobre o Pentateuco, que é aquela... Na verdade, o Pentateuco é a antiga aliança, que eles chamam de Velho Testamento. Na verdade, é a única aliança que contém, né, a Torá e mais os livros da aliança. Que além do Pentateuco, tinha os Targumim sírios e o grego de Onkelos. O tipógrafo Valentim Fernandes imprime Divisita Christi, uma harmonia dos evangelhos. Os evangelhos e epístolas compilados por Guilherme de Paris e dirigidos ao clero são imprimidos pelo tipógrafo Rodrigo Álvares numa pintura de Nuni Gonçalves. Aparece um rabino segurando uma Torá aberta. Em 1505, a rainha Leonor, é o quinto, né? Ordena a tradução de Atos dos Apóstolos e as epístolas de Tiago, Pedro, João e Judas. O padre Antônio Ribeiro dos Santos é responsável por traduções dos evangelhos de Mateus e Marcos em 1529. É publicada em Lisboa uma tradução dos Salmos feita por Gomes de Santofimia, que teve uma segunda edição em 1535. É bem possível, devido à proximidade com a Espanha, traduções em espanhol fossem conhecidas, como as de João Pérez de Pinheda, João de Valdez e Francisco Enzinas. O padre jesuíta Luiz Brandão traduziu os 4 evangelhos. Sexto, durante a Inquisição houve uma grande diminuição das traduções da Bíblia para o português. A Inquisição, desde 1547, proibia a posse de Bíblias em línguas vernaculares, permitindo apenas a Vulgata Latina. Por isso que nas missas só se falava em latim. E com sérias restrições ainda, né? Por volta de 1530, Antônio Pereira Marramaque, de uma família ilustre de Cabeceiras de Basto, escreve sobre a utilidade de verter a Bíblia em vernáculo. Poucos anos depois, é denunciado a Inquisição por possuir uma Bíblia na língua vulgar. Tá vendo aí? Quer dizer que a João Ferreira de Almeida, a de Jerônimo, não é vulgar não, né? Uma tradução do Pentateuco, a sétima, né? É publicado em Constantinopla em 1547, feita por Yahudins, que eles chamam de judeus, expulsos de Portugal e Castela. Expulsos de Portugal e foram para onde? Hein? Abraão Unsky, judeu ou Yahudim português, traduziu e publicou uma tradução conhecida como a Bíblia Ferrara, em espanhol. Teve que publicar em Ferrara por causa da perseguição. 8.
Tradução de João Ferreira de Almeida. A tradução feita por João Ferreira de Almeida é considerada um marco na história da Bíblia em português, porque foi a primeira tradução do Novo Testamento a partir das línguas originais. Anteriormente, supõe-se que havia versões Pentateuco traduzidas do hebraico de acordo com esses registros. Em 1642, aos 14 anos, John Ferreira de Almeida, né, teria deixado Portugal para viver em Malaca, ou Malásia. Ele havia ingressado no protestantismo vindo do catolicismo e transferia-se com o objetivo de trabalhar na igreja reformada holandesa local. Ele já conhecia a Vulgata, já que seu tio era padre. Após converter-se ao protestantismo aos 14 anos, Almeida partiu para a Batávia. Aos 16 anos, traduziu um resumo dos evangelhos de espanhol para português, que nunca chegou a ser publicado. Em Malaca, traduziu partes do Novo Testamento também do espanhol. Aos 17, traduziu o Novo Testamento do latim, da versão de Theodore Beza, além de ter se apoiado nas versões italiana, francesa e espanhola. Aos 35, iniciou a tradução a partir de obras escritas no idioma original, embora seja um mistério como ele aprendeu esses idiomas. Deve ser os Anunnakis que ensinou ele. Usou como base o texto massorético para o Antigo Testamento e uma edição de 1633 pelos irmãos Elsevier, do Textus Receptus. Utilizou também tradução da época, como a castelana Reina Valera. A tradução do Novo Testamento ficou pronta em 1676. O texto foi enviado para a Holanda para revisão. O processo de revisão durou 5 anos, sendo publicado em 1681, após terem sido feitas mais de 1000 modificações. Carece de fontes. A razão é que os revisores holandeses queriam harmonizar a tradução com a versão holandesa publicada em 1637. A Campanha das Índias Orientais ordenou que se recolhesse e destruísse os exemplares defeituosos. Os que foram salvos foram corrigidos e utilizados em igrejas protestantes no Oriente, sendo que um deles está exposto no Museu Britânico, lá na Inglaterra. O próprio Almeida revisou o texto durante 10 anos, sendo publicado após a sua morte em 1693. Enquanto revisava, trabalhava também no Antigo Testamento. O Pentateuco ficou pronto em 1683. Há uma tradução dos Salmos que foi republicada em 1695, anexo ao livro de oração comum, anônima, mas atribuída a Almeida. Almeida conseguiu traduzir até Ezequiel 48:12 em 1691, ano de sua morte, tendo Jacobus O.P. den Akker completado a tradução em 1694. A tradução completa, após muitas revisões, foi publicada em 2 volumes, um em 1748, revisto pelo próprio Dan Akker e por Cristóvão Teodósio Walter, e outro em 1753,
em 1819, a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, puxa, publica em terceira edição da Bíblia completa e em um volume. Há também as edições impressas na colônia dinamarquesa de Tanquebar, que datam de 1719 a 1765. São edições parciais da Bíblia que foram obtidas à medida que os revisores terminavam seu trabalho. Bom, enfim. O Livro dos Mortos, como disse aqui o nosso colega, aqui atrás, o Livro dos Mortos é o livro de regras mais antigo que se tem na história. Então, está confirmado que ele é mais antigo que a Torá, que é o Pentateuco, né? Torá. A Torá foi escrita em pergaminhos e é em rolo, que são que é isso aqui, ó. Isso aqui são imagens da Torá, viu? Aí no Google você digita imagens da Torá, você vai ver isso aqui. E também temos a imagem dessa Bíblia de João Ferreira de Almeida, que veio da Vulgata de Jerônimo e que tem essa capa preta. Por que eles colocaram essa capa preta? Muitos dizem que é sinistro, mas tem outras com capa aí normal. É o seguinte, meus amados, eu estou reenfatizando essa questão porque existem muita, mas muita gente mesmo que não sabe a história da Bíblia, né? Esta é a história da Bíblia verdadeira. E voltando aqui ao nosso amigo do blog, deixa eu ver se tem o nome dele aqui no final, deve ter. É Márcio Marcelo. Ele dá a opinião dele aqui, mas é uma opinião da pessoa que, né, escreveu, desses estudantes aí. A questão é a seguinte: como nós bem sabemos, o Criador eterno, o homem, o Pai de todos, aquele que criou Adão, que tem o nome de Adão para os romanos, e o nome dele é Adam, é quase a mesma coisa, não mudou muita coisa. Ele conversava com ele pessoalmente. Tanto é que eu vou ler aqui em Gênesis 3, que fala sobre a criação do homem e a queda do homem. Então, Gênesis 3 fala assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Altíssimo Criador tinha feito. E este disse à mulher: é assim que o Criador disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Perguntou para ela, né? Aí ela disse: a serpente do fruto das árvores do jardim. Peraí. E disse a mulher, a serpente, desculpa, do fruto das árvores. Ah, não, esse aqui eu vou ter que voltar aqui, viu, amados? Peraí. E ferrou. Vamos continuar aqui que a gente vai saber o que eu quero falar. Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore... Aí eu tenho que voltar aqui, ó.
Gênesis 2. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo o Criador acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Abençoou o Criador o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que o Criador criara e fizera. Né? Aqui já foi uma lei que ele colocou. Já é uma lei, né? Para descansar no sétimo dia. Estas são as origens do céu e da terra quando foram criados, no dia em que o Criador eterno fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Altíssimo Criador não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra, que eles chamam de orvalho, né? E formou o Criador Altíssimo o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Criador eterno um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Altíssimo Criador fez brotar da terra toda árvore agradável, vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro, né? Ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há bdelio, né? E a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para o lado oriente da Assíria. E o quarto rio, o Eufrates, que hoje está seco. Para quem quiser ver, é só olhar no Google aí. E tomou o Altíssimo Criador o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou o Criador eterno ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ponto. E disse o Criador eterno: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Tem gente que fala sobre a Lilith, né? Mas é outra questão aí meio que complicada, mas que também tem uma explicação plausível para isso. Não é o caso aqui agora. Havendo, pois, o Altíssimo Criador formado a terra, todo o animal do campo e toda a ave do maial do céu, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome, como é até os dias de hoje. Para você ver que a mente dele funcionava 100%, né? E Adão pôs os nomes a todo o gado, às aves do céu e todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Criador eterno fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Altíssimo Criador tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta
é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Ponto. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Altíssimo Criador tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que o Criador disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Perguntou para Eva. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse o Eterno: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Mentiu, né? Feio. Porque o Criador sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como um Criador, sabendo o bem e o mal. Ou como o Criador, né? Tendo a sabedoria dele. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, peraí, aqui fala que ela ofereceu ao seu marido, né? Comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, só que aqui nessa frase aqui existe um diálogo que nós não sabemos o que é, mas existe um diálogo. Talvez até uma resistência de Adão, né? Por que eu falo isso? Porque logo aqui na frente nós vamos entender. Veja bem. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Aí, ó, que vem o mistério. E ouviram a voz do Criador Eterno que passava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher na presença do Criador Eterno entre as árvores do jardim. E chamou o Criador Eterno a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. O Criador diz: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse a Adão: a mulher, aqui está a chave do mistério, que ali tinha um diálogo, ó. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Tipo assim, pô, eu sei que aquilo ali não pode, né? O cara vai planejar um crime. Ele sabe que aquilo é um crime, que aquilo foi premeditado. Houve um diálogo, não houve? Adão sabia de tudo. Ele não era burro nem cego. Quando a mulher chegou para ele, come, ele simplesmente comeu? Não. Ele deve ter questionado com ela: essa aqui é a da árvore do fruto do pecado, né? Sim, meu amor, come, porque eu já comi. E agora, se você não comer, nós dois estamos ferrados, nunca mais nos veremos. Eu te amo. Ele deve ter olhado para ela e falado: por que tu fizeste isso, mulher? Eu te amo loucamente. Mas eu também amo o meu pai. Mas eu vou comer deste fruto.
porque eu quero ficar com você também. Alguma coisa desse tipo. Imagina que mesma coisa. Com certeza houve um diálogo ali. Mas enfim, e disse o Criador eterno à mulher: por que fizeste isto? Tá vendo? Mais uma confirmação. Ó. O Criador perguntou para ela. Você imagina se Adão não questionou com ela? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Desculpe as mulheres, mas por que uma serpente, tendo um cérebro tão pequenininho, com uma conversa tão fuleiragem, que, veja bem, olha o que a serpente disse. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse o Criador: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Aí a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Se fosse eu olhava para a serpente e ria da cara dela. E diria para ela: quem é você para dizer se eu vou morrer ou não? Sendo que o meu marido, 100% inteligente, conversa com o Criador. Não, eu não vou falar nada com você, não. Mas a mulher, infelizmente. E disse o Criador à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Altíssimo Criador disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a fera. Falou com a serpente. E mais que todos os animais do campo, sobre teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Conceição. Olha os termos que esse povo usa. Conceição. Com dor darás a... Isso aqui é mais um nome blasfêmico, claro, Conceição, né? Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Isso é um fato, né, gente? O marido domina a mulher mesmo. Claro, né? Tem as exceções aí, mas porque não gosta. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, tipo assim, ignorando do teu pai, e comeste da árvore de que te ordenei não comer, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. É os cabos na mão, viu, irmãos? Pegar no cabo da enxada, por aí vai. Hoje o mundo moderno, né? Mas mesmo assim, o cara sofre um monte de confusão aí. Humilhação, é escravo do sistema e por aí vai. E cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra. Ou seja, vai morrer, né? Porque dela foste formado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Não tem o termo morrer, morte. Morte, não tem. E chamou a Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. E fez o Altíssimo Criador a Adão e a sua mulher túnicas de peles
e os vestiu. Então disse o Criador eterno: Eis que o homem é como um de nós, sabedor do bem e do mal. Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e come e viva eternamente. O Altíssimo Criador, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho das árvores da vida. Bom, o fundamental aqui é que nós podemos perceber claramente que o Criador eterno conversava constantemente com Adão. E aqui nós podemos observar que ele passou para Adão algumas leis, né? Quer queira, quer não, ele já tinha passado aqui algumas leis e com certeza do decorrer de seus 900 e poucos anos e tantos anos que ele viveu, foi-lhe passado toda a Torá. Então, existe aí, você pode pesquisar, existe a Torá oral. Oral é aquela falada que está na mente daqueles profetas, que até os profetas foram falada a Torá. Depois de Moisés em diante é que começou a escrevinhar, a escrever a Torá. Com Moisés eu expliquei anteriormente nesse mesmo vídeo, não havia como escrever em pergaminhos, né? Mas ele escreveu em couros de animais, porque eles tinham animais no deserto, deles mesmo. Ah, mas como os animais viveram no deserto? O Eterno, à noite, colocava uma tocha de fogo para aquecer a tribo toda, todas as tribos, e de dia uma nuvem andava sobre eles. E onde eles iam, brotava-se água. Há um exemplo plausível disso quando Moisés tocou, que até ele se irou quando tocou com o cajado numa rocha e a água saiu. E até hoje essa água existe lá em Alxuru, jorrando uma água constantemente, viu? É só pesquisar no Google aí que você vai ver. Bom, eu acho que... Bom, de repente veio um som... Não, não é isso não. Acho que é só isso mesmo, né? É só isso mesmo. Bom, meus amados, eu gostaria de dar minhas palavras finais aqui nesse vídeo sobre essa questão. Eu fui evangélico, católico. Quem é evangélico é católico. Não adianta. Não adianta a pessoa dizer que não é, que não sei o que é. Porque Jerônimo fez a Vulgata. Todas as Bíblias que nós temos hoje para comer veio da Vulgata. É uma tradução com mente romana. Os nomes foram trocados. Muitos sentidos do novo, da Brit Hadashah, que é da qual eles chamam de Novo Testamento, foi completamente formalizado para levar a crer essa fé romana e dar um entendimento maldoso de que Jesus aboliu a lei. Jesus aboliu a lei, sim, tá? Mas esse Jesus romano que nunca existiu.
Ele é um personagem criado por Roma, em cima do verdadeiro Messias, que era Yahudim, que falava o hebraico arcaico, que não tem nada a ver com essa língua romana. É o mesmo que você virar para os seus pais e dizer que eles não são seus pais, entendeu? E abandonar eles. Sabe aqueles pais amorosos que faz de tudo pro filho, e o filho vira para ele e fala assim: eu não sou seu filho, eu não quero mais, nunca mais conversar com vocês. Você chamar o verdadeiro Messias por esse nome, você está chamando o nome de caídos, de deuses greco-romano da antiguidade. É isso que é o fato. Por isso que as escrituras falam: olha, e o povo se embriagou com o vinho da perdição. Entendeu? Muitos serão chamados e poucos escolhidos. Outra coisa, quando o Messias separar os bodes das ovelhas, ele ainda relata, né? Ainda relata um fato, digamos assim, não real, mas uma ficção, vamos dizer assim, como dando um exemplo, que muitos vão dizer: ah, Senhor, esse nome mesmo de Baal, né? É, Senhor, eu curei em teu nome, eu fiz milagres em teu nome. Ele vai falar: apartai-vos de mim, maldito, pois não vos conheço. Aí você diz: ah, mas quando eu falo por esse nome, eu estou no meu pensamento, a minha intenção é de chamar esse verdadeiro Messias. Não faz diferença alguma eu chamar ele por esse nome. Mas aí que você se engana, meu amado. É o mesmo que eu virar para você, né? Eu não sei seu nome, você que está vendo esse vídeo, mas digamos que o seu nome é José, né? Um nome comum aí no Brasil. Seu nome é José. Eu sei que seu nome é José, mas eu vou te chamar por um apelido que você não é acostumado. Vou te chamar você de sei lá, um apelido qualquer, e que você não tem o hábito de. Você vai me atender? Não vai. Você não vai me ouvir. E você vai levar isso como uma ofensa até, dependendo da sua cultura, do seu, da sua personalidade sistemática, se você é ou não, se você é uma pessoa tranquila, que não liga muito para isso. Independente de qualquer tipo de personalidade que seja você, você não vai gostar muito. Você não vai dar aquele sorriso agradável de quem gostou, né? Então, assim é o Criador. Existem vários deuses e é através do nome dele que sereis salvos. E a salvação vem dos Yahudins. A verdadeira salvação está na Torá. As leis do Criador não foi abolida. O Messias veio para cumprir as leis, como diz Paulo, mas ele veio abolir aqueles preceitos que havia naquela época, que estava fora das leis do Eterno, do Criador verdadeiro. Entende? Shaul era um homem muito culto, um cara muito estudioso, intelectual das Escrituras. E então ele era um cara de difícil entendimento. É tanto que para se traduzir as Escrituras tiveram tantos erros que você procurar você vai ver. Ele estava falando dos preceitos humanos, não era da lei. Ele estava falando daquela lei que foi criada por homens. Quem estiver debaixo daquela lei está debaixo de maldição. Não da lei do Eterno. Pelo contrário. As leis do Eterno, ele estava defendendo elas
como sempre foi. Pode pesquisar aí que vocês vão entender. E o Messias verdadeiro não se chamava Jesus, porque a letra J foi criada e implementada na nossa língua portuguesa de Portugal em 1516. Não existia J nem em Portugal, na língua portuguesa. Quanto mais no hebraico. Entendeu? E o Messias, ele nunca poderia se chamar Jesus. E antes desse J, antes de 1516, era Jesus. Que se você for na etimologia do nome, você vai chegar em Ísis, que são deuses da antiguidade, gregos, deuses caídos. Isso é terrível, isso é blasfêmico. E o meu povo blasfema o meu nome 24 horas por dia, ele diz lá nas escrituras, viu? Bom, eu espero ter ajudado alguém com este vídeo. Se eu ofendi alguém ou algum credo religioso, me perdoe, não é essa a minha intenção. A intenção é de fazer a coisa correta. Eu sei que os que falam a verdade são perseguidos. Talvez eu possa ser perseguido por causa desse vídeo, por eu estar falando a verdade. Assim como os discípulos foram mortos, perseguidos na Inquisição, pela Inquisição os Yahudins foram perseguidos porque continham a verdade, e também por eles terem feito o que fizeram, não deram valor às coisas do Eterno, e o Eterno permitiu. Mas agora já está chegando o tempo da revelação. As pedras estão falando, esse nome está sendo descoberto em pedras arqueológicas. Yahushua HaMashiach é o nome do Messias. Yahweh é o nome verdadeiro do Criador. Pesquisem. Sai dela, povo meu. Shalom, salam aleikum para todos.